A crise de 2008, também conhecida como a Grande Recessão, foi uma crise financeira global severa que ocorreu nos últimos meses de 2008. Essa foi a mais séria crise financeira desde a Grande Depressão, de 1929. Como resultado, a economia global passou por uma desaceleração econômica significativa. O que levou a esta crise? A crise teve suas origens no setor imobiliário dos Estados Unidos. Durante a primeira metade da década de 2000, houve um boom imobiliário no país, com o aumento dos preços dos imóveis e uma grande quantidade de empréstimos hipotecários sendo concedidos. Muitos desses empréstimos foram feitos a mutuários subprime, ou seja, pessoas que tinham um alto risco de não conseguir pagar os empréstimos. Para exemplificar, imagine que você é um banqueiro e concede um empréstimo a alguém com crédito ruim para comprar uma casa. Essa é uma decisão arriscada, mas você decide fazer isso porque acredita que o preço da casa continuará subindo. Então, se o mutuário não conseguir pagar, você ainda poderá vender a casa e recuperar seu dinheiro. No entanto, quando os preços dos imóveis começaram a cair em 2006, muitos mutuários subprime ficaram em apuros. Eles não conseguiram acompanhar os pagamentos de suas hipotecas e, ao mesmo tempo, a queda dos preços dos imóveis significava que os bancos não conseguiam recuperar seus empréstimos vendendo as casas. Isso levou a uma cascata de inadimplências que acabaram provocando a crise financeira. Quem foram os responsáveis? Há muitos atores que desempenharam um papel na criação da crise. Em primeiro lugar, estão os bancos e outras instituições financeiras que se envolveram em práticas de concessão de crédito imprudentes. Isso inclui a concessão de empréstimos a mutuários que eles sabiam que provavelmente não seriam capazes de pagar. As agências de classificação de risco também foram responsabilizadas por darem classificações altas demais para os títulos lastreados em hipotecas subprime. Essas altas classificações encorajaram mais investidores a comprar esses títulos, ampliando ainda mais o problema. Por fim, os reguladores do governo também foram criticados por não supervisionar adequadamente o setor financeiro e por não intervirem para frear as práticas de concessão de crédito irresponsáveis. Quais foram os problemas causados pela crise? A crise resultou em uma grande recessão que causou um aumento significativo no desemprego e uma queda na produção econômica. Muitas pessoas perderam suas casas devido à execução hipotecária e muitos outros perderam suas economias de vida. Além disso, vários bancos grandes e importantes, como Lehman Brothers, faliram. Quais foram as medidas tomadas para sair desta crise? Os governos ao redor do mundo intervieram para tentar mitigar a crise. Isso incluiu resgates de bancos para impedir que eles quebrassem e políticas de estímulo econômico para tentar impulsionar a economia. Nos Estados Unidos, o Congresso aprovou a Lei de Estabilização Econômica de Emergência de 2008, que criou o Programa de Alívio de Ativos Problemáticos. Este programa permitiu ao governo comprar ativos problemáticos dos bancos, fornecendo-lhes o capital necessário para continuar operando. Além disso, em resposta à crise, foram implementadas reformas regulatórias significativas. A Lei Dodd-Frank foi promulgada em 2010, aumentando a supervisão do setor financeiro e criando novas agências, como a Financial Stability Oversight Council e a Consumer Financial Protection Bureau, para monitorar o sistema financeiro e proteger os consumidores. A história da crise de 2008 serve como um lembrete pungente de que o setor financeiro, quando deixado sem regulamentação adequada e guiado apenas pela ganância, pode causar estragos na vida de pessoas comuns e na economia global. Devemos lembrar essa história ao moldar as políticas e práticas financeiras do futuro, para garantir que a tragédia da Grande Recessão não seja repetida. A crise financeira global de 2008 teve um impacto significativo em muitas economias ao redor do mundo, incluindo o Brasil. Inicialmente, muitos acreditavam que o Brasil seria pouco afetado pela crise devido à sua relativa estabilidade econômica na época e à diversificação de suas relações comerciais. No entanto, à medida que a crise se aprofundava, ficou claro que o Brasil não seria imune a seus efeitos. Desaceleração econômica. A economia brasileira sofreu uma desaceleração significativa como resultado da crise. O crescimento econômico, que foi de 5,1% em 2008, caiu para apenas 0,1% em 2009. Redução das exportações. Como a crise afetou a economia global, houve uma queda na demanda por commodities e produtos manufaturados, que são importantes exportações brasileiras. Isso resultou em uma queda nas receitas de exportação para o Brasil.
Volatilidade do mercado de ações. O mercado de ações brasileiro, representado pela Bovespa, experimentou uma grande volatilidade. Os investidores estrangeiros retiraram capital, levando a quedas acentuadas no mercado de ações. Desemprego e redução da renda. A desaceleração econômica levou a cortes de empregos e uma taxa de desemprego mais alta. Muitas famílias enfrentaram uma redução na renda, o que afetou o padrão de vida e aumentou os níveis de inadimplência. Políticas de estímulo governamental. O governo brasileiro, na tentativa de minimizar os efeitos da crise, implementou várias medidas de estímulo. Isso incluiu a redução de impostos em setores-chave, aumento dos gastos públicos e facilitação do crédito. Pressões inflacionárias. Inicialmente, houve uma desaceleração da inflação devido à queda na demanda, mas posteriormente, a política monetária expansionista e os estímulos fiscais começaram a gerar pressões inflacionárias. Em suma, a crise de 2008 revelou a interconexão da economia brasileira com o resto do mundo. Embora o Brasil tenha se saído relativamente melhor em comparação com algumas outras economias, a crise serviu como um lembrete das vulnerabilidades inerentes em uma economia globalizada. Foi também um teste para a resiliência e capacidade do país de se adaptar e responder a choques econômicos externos.